Rádio Mister. Rádio Mister. Rádio Mister. Olá, tudo bem com vocês? Rádio TV Mister Web, hoje estreando esse programa, né, que vai ser um talk show apresentado nada mais, nada menos do que Cristiano Augusto, que nós vamos bater um papo com ele. E hoje diferente, claro, apresentado por mim aqui, Roberto Moraes. E durante toda a programação daqui para frente, o programa será conduzido por Cristiano Augusto. Hoje é especial, por quê? Porque ele, como escritor, vai apresentar o seu livro e o programa é justamente para essa finalidade. Vai trazer aqui, né, os artistas da nossa periferia, vai abrir espaço, oportunidade para todas as atividades culturais da região e você fique antenado aí com a gente que você vai ser convidado a participar, tá certo? Se você não for, você vai entrar em contato conosco e vai já de pronto assumir o compromisso conosco aqui para vir se apresentar neste programa, que vai ser um talk show, olha, da hora, não é? Muito bem, vamos bater um papo aqui então com ele, Cristiano Augusto. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, Roberto. Olá, você que está nos assistindo, seguidor da Rádio TV Mister Web. Primeiramente, Roberto, já agradecê-lo, né, que estamos aqui nessa noite de estreia e dizer que tem tudo para dar bom, porque é necessário isso, né? E a Rádio TV Mister Web abrindo espaço, então, primeiramente, gostaria de agradecê-lo pela oportunidade. Muito bem, então, o programa de hoje aqui, a gente vai fazer esse bate-papo e qual que é a intenção do programa? Explica direitinho para que quem estiver nos assistindo, né, também quiser participar. Por favor, a partir de agora vai ser conduzido o programa, não é? Aqui com o Cristiano. O Cristiano vai ser a bola da vez e ele vai falar pra gente como que vai funcionar este programa. Conta pra gente, Cristiano. Então, Roberto, a intenção é justamente valorizar os talentos que há aqui na região, que há nas periferias, né? Talentos quais que, por falta de oportunidade, acabam desanimando, não indo para frente, acabam não tendo tanto sucesso. Então esse programa será semanalmente para entrevistar, né, iremos convidar artistas da região, artistas tais como cantores, músicos, escritores, pessoas que fazem desenhos, né, desenhistas, enfim, a gente vai lidar com a arte na quebrada. Esse é o nome do programa, Arte na Quebrada. Muito bem, o programa Arte na Quebrada começa agora com o Cristiano aqui contando um pouquinho da sua arte, né? Ele que é escritor, ele que tem livros lançados e a gente vai fazer a apresentação aqui desse trabalho magnífico dele para que você também possa conhecer, não é? E a gente já começa aqui com um pontapé inicial aqui com o Cristiano Augusto. Vamos lá, Cristiano, falando um pouco aqui do seu livro, não é? Em primeiro lugar, a editora que você criou é a Alquimia, é isso? Isso. E por que esse nome Alquimia? Conta pra gente, nós vamos mostrar aqui o símbolo da editora para você aí que está nos assistindo também conhecer. Tá vendo aqui, olha? Esse é o símbolo da editora, né, do Cristiano Augusto. Conta pra gente, Cristiano. Então, Roberto, a escolha do nome Alquimia é porque já é uma ciência antiga, né, a junção de todas as ciências, tem uma questão de simbolismo em cima disso. O logo ele é feito com uma inspiração da pedra filosofal, que os alquimistas eles dizem que estão em busca da pedra filosofal para transformar em ouro o chumbo, o metal, que numa metáfora seria transformar, deixar puro o que é ruim, né, o que é sujo, então purificar nesse sentido. E a alquimia, que é pai da química, que é uma junção de diversas ciências, e justamente nesse sentido, a alquimia ela nasce agora, né, para a gente descobrir os alquimistas, né, esses escritores que virão. Teve a primeira publicação, então a editora já está funcionando, a editora é oficial, né, tem um Instagram, quem quiser acompanhar. E assim, a alquimia ela será principalmente para artistas, para novos escritores, para escritores da periferia. Será voltada para esse público. Como você mencionou aí, eu tenho 2 obras publicadas. A primeira foi em 2018, que é o Flores Parinês, um romance que acontece aqui no Jardim Ângela. Foi feito por uma editora do centro, a editora Giostre. No período eu não tinha conhecimento algum, Roberto. Eu só tinha um desejo em publicar um livro, mas eu não sabia como funcionava esse processo. Então eu acabei investindo um valor alto e desde então eu fiquei pensando o porquê não de ter uma editora aqui, pensando no Jardim Ângela, pensando nos artistas da periferia.
Então a Alquimia, ela nasce, ela está agora e é voltada para escritores da periferia. Ô Cristiano, me fala uma coisa, como que começou a nascer isso em você, essa vontade de escrever, né? E depois ter esse sonho de ter aí a sua publicação, de ter a sua editora, o que levou a isso? Por que você já tinha isso desde pequeno? Conta um pouquinho pra gente. Então, Roberto, a minha família me conta que eu venho de um processo criativo desde cedo, que com 5 anos eu também já lia jornal e eu escrevia diversas cartas de amor para minha mãe, né? Fazia desenhos, mas eu já tinha isso em mim. E tudo começou em 2010, né? Há uma década, que eu tive um trabalho de escola, um trabalho livre, e sendo um trabalho livre eu decidi escrever um livro. Ainda não sabia uma diagramação, a revisão, mas eu escrevi uma história que se chama, o título A Busca pelo Amor. Então também era um romance em que Cristiano era o protagonista, um romance medieval. E desde então um professor, para você ver a importância do professor, Roberto, na vida da pessoa. Um professor, ele falou para mim, olha, guarda essa história que quando você for mais velho, estiver na faculdade, você pode publicar. Eu entrei no curso de letras, também já com o objetivo de ter um conhecimento maior para poder prosseguir nessa área, e publiquei um romance. Não foi A Busca pelo Amor, foi o Flores para Inês, mas já é desde cedo esse desejo. Agora, Cristiano, a gente percebe que na nossa comunidade periférica, não é? Tem tantas pessoas aí que não têm a oportunidade de poder mostrar o seu talento, não é? E você sente isso na pele, a dificuldade que você tem para poder apresentar o seu trabalho, para que as pessoas possam conhecer. Você acredita que esse ponto inicial deste programa vai fazer com que você também tenha a possibilidade de usar esse canal, né? Esse canal da TV Mister Web, para poder mostrar às pessoas o talento que você é e também trazer junto com você aquelas pessoas que não têm oportunidade, não é? Você acredita que isso é uma possibilidade de fazer pelo menos alguém olhar para a periferia, olhar para os talentos que nós temos aqui que não têm oportunidade? Como é que você vê isso, Cristiano? Então, Roberto, o programa ele é essencial. O programa ele está nascendo, né, também dessa necessidade de valorizar, primeiramente, os artistas, a arte que há aqui na periferia, e de dar uma visibilidade a eles, porque a gente vê que hoje, pensando, né, no projeto da editora e pensando em escritores, há muitos jovens que eles escrevem os seus textos, as suas poesias e publicam nas suas redes sociais, participam de sarau, de slam. Teve um boom ultimamente, claro que a pandemia veio e cortou um pouco isso, mas no ano passado a gente acompanhou que houve uma crescente e diversas pessoas participando, principalmente os jovens, porque eles utilizam a literatura periférica ou a marginal, como uma ferramenta para uma denúncia social, né? Então eles acabam denunciando tudo que é visto na periferia. E assim, Roberto, o programa ele vem para tentar contemplar a arte de uma maneira geral, não só escritores. Então há pessoas que desenham, que têm esse dom, que têm esse talento. E a gente tendo essa oportunidade, essas ferramentas, a Rádio TV Mister Web abrindo espaço para poder receber esses artistas, eu acho que isso vai dar uma visibilidade ainda mais para eles e até criar um estímulo para que eles possam prosseguir com os seus sonhos, com os seus talentos, para mostrar que, poxa, se eles já têm esse dom, essa vocação, outras pessoas precisam ver isso. É a mesma coisa ao livro. É muito difícil, muito se diz, Roberto, que na periferia ninguém lê, que não tem um hábito de leitura. Isso não é mentira, não se tem um hábito de leitura. Eu acho que é preciso, que é essencial o livro, que ele torna o ser humano, o indivíduo, mais crítico, mais consciente, e que a gente precisa entregar livros para esses jovens, e seja através de incentivo à leitura ou à produção textual, né, uma produção da escrita, uma escrita criativa. Isso você pode mudar o futuro de um jovem. Eu mesmo, a gente sabe que, poxa, não vou dizer que de pequeno eu respondia que meu sonho era se tornar escritor. Eu queria ser jogador de futebol. Não deu certo. Que acho que é o sonho de todo moleque de ser jogador de futebol, mas é muito difícil isso. Mas assim, eu acho que hoje, através da escrita, como transformou minha vida, e agora eu quero multiplicar isso através da editora e do programa Arte na Quebrada.
Muito bem, o programa Arte na Quebrada aqui, a apresentação do Cristiano Augusto, não é? Os próximos programas serão apresentados por ele e vai ser uma provocação para você que não gosta de ler, não é? De ler e não gosta de escrever também. Na hora que você descobrir que você tem um talento dentro de você, com certeza você vai querer manifestar isso, não é? E o programa tem essa oportunidade. Você vai ver tantos e tantos aqui que também tiveram a mesma dificuldade que você, né? Ah, tenho preguiça de ler. E deixa eu pegar o livro aqui. Nossa, você sabe, Cristiano, que eu tenho uma dificuldade nessa questão, que é justamente o quê? Quando eu pego o tipo de livro para mim ler, o que eu vejo primeiro? É a forma da escrita, o tipo de letra, não é? Por que isso impacta, assim, pessoas como eu, por exemplo? Então, Roberto, a questão que é até engraçado e que as pessoas não têm conhecimento é justamente um exemplo básico. O papel branco cansa a vista, diferente do papel amarelo. O papel amarelo ele é mais caro para você produzir um livro porque ele vai cansar, não vai cansar a sua vista. E isso ninguém sabe, ninguém tem conhecimento. Então, a questão da letra também, a fonte que você escolhe determina muita coisa. Ou então se é um livro que tem uma leitura mais fluida, que você coloca um parágrafo maior, uma entrelinha maior, um espaçamento maior, isso facilita a leitura. Mas eu acho que é um processo, Roberto. Eu acho que a gente tem que começar para essas pessoas que não têm um hábito de leitura, que hoje a gente vê principalmente nas redes sociais, que a pessoa escreve um texto no Facebook e é textão. E a pessoa tem preguiça de ler, porque hoje com o avanço das redes sociais, das tecnologias, as pessoas querem ler textos curtos, né? Mas assim, eu acho que nós temos que provocar mesmo, de falar, não, vamos ler um livro. Por que não ler um livro? Por que não dedicar 10 minutos do seu dia, do seu tempo para isso? E eu acho que é importante. A gente vê, Roberto, que nos terminais tem lá cabines para as pessoas fazerem doações de livros. E não se vê livros ali. E não sei o motivo, a gente vê muitas apostilas escolares, livros didáticos, mas eu acho que o livro, principalmente, ele proporciona uma questão de que você vai ter um momento com você mesmo, vai te possibilitar uma viagem para outro mundo, um conhecimento, né? Você vai descobrir algo novo na sua vida, e a gente tem que investir nisso, Roberto. Tem que apresentar, tem que ir nas escolas, tem que conversar com esses jovens, principalmente, que não têm esse hábito, que nasceram já nessa geração. Eu também pertenço a essa geração de tecnologia, que você pode dizer melhor do que eu que no seu período de escola vocês precisavam ir à biblioteca, né? Se quisesse fazer uma pesquisa. Hoje em dia está tudo muito mais fácil com celulares, smartphones, mas e isso também influencia, Roberto, na questão da escrita. Hoje dificilmente alguém pega uma caneta e um papel para escrever. É tudo no teclado, é tudo digital. Isso influencia, talvez, na hora de você fazer lá um vestibular da vida, como que você vai fazer a sua redação, ou como que você vai fazer a leitura de uma apostila do vestibular lá na hora da sua prova, que você não tem esse hábito. Então é por isso que a gente está aqui com esse programa também para mostrar a importância que o livro e a escrita têm. Pois é, olha, eu não tinha o costume de ler livro, né? E não é uma coisa também que eu fico lendo assim com muita frequência. A não ser livros assim da minha área, mas a gente dá uma passada por cima e tem aquela preguiça de ler, e tem muita coisa que você tem que ler mesmo e não tem jeito, né? E na minha profissão, por exemplo, exige que a gente leia, né? Mas outros tipos de livro eu já não faço tanto leitura disso. Mas uma vez eu estava vendo um romance, né? E também misturado com policial, do Sidney Sheldon. E quando eu comecei a ler aquele livro, né, daqui a pouco eu comecei a ver toda a cena na minha frente, parecia que estava acontecendo ali, né? Aquilo me impactou de uma forma que me chamou a atenção, que eu passei a ler o livro, e aí eu comecei a ler, e vendo as cenas acontecendo, e fui até o final do romance. Um livro muito grosso, né, com muitas páginas. Acho que foi a primeira vez que eu li o livro assim inteiro, né? E entrando naquele mundo, né? Agora, o livro justamente traz isso, mas isso também depende muito do escritor, ou Cristiano? Como é que é isso? Como é que isso flui e funciona? Então, Roberto, o objetivo do livro é justamente causar, ele é imagético, né? Então, assim, você vai realizar a sua leitura e você tem que se transportar para esse mundo que é ofertado no livro. Então, se é um romance, você tem que imaginar esse casal que está inserido no romance, caso seja um romance romântico,
ou se for um romance policial com essa narrativa contando essa história, né, esse contexto, o escritor ele precisa, na sua escrita, fazer isso, prender o leitor e fazer o leitor imaginar estar inserido no livro. Então, quando você abre o seu livro, você tem que se transportar para esse outro mundo. Só que hoje, Roberto, como você comentou, o que o mercado nos traz, que é o seguinte, que a não ficção, livros que não são de ficção, que é muito lido e é muito vendido. Então, sei lá, alguma coisa para você enriquecer, educação financeira, ou livros até didáticos, livros, né, que a pessoa acaba utilizando, né, na questão acadêmica, na sua formação acadêmica. Isso ele é muito comum que se tenha uma leitura, muito por obrigatoriedade ou porque a pessoa ela quer desenvolver uma habilidade. Né? Então você vai ler 3 dicas, 5 dicas para como ficar milionário ou para você poupar o seu dinheiro, é porque você já quer mudar aquilo, atribuir aquela característica em você. Já o romance, já a ficção, ela acaba perdendo espaço porque as pessoas avaliam que a ficção é um atrativo, que você vai ler para poder passar o seu tempo. É um passatempo. E a ficção, ela está concorrendo com a Netflix, está concorrendo com um vídeo no YouTube. Muitos livros que têm adaptações que se tornaram um filme, a pessoa prefere assistir o filme do que ler o livro, e não entendendo que às vezes a adaptação ela não é tão fiel ao livro. Mas assim, Roberto, é um processo que a gente precisa discutir principalmente aqui na periferia. É uma coisa muito interessante que eu ouvi num podcast recentemente, é que muitas pessoas falam que muitas pessoas não lê um livro. Talvez um jovem ele não lê um livro de poesia com, sei lá, 60 páginas, 80 páginas. Mas se ele frequentar um sarau de 2 horas, 2 horas e meia, ele vai ouvir as poesias que vai corresponder a um livro. E eu não tinha parado para pensar nisso. Eu que frequentei sarau, né, nos últimos 3, 4 anos da minha vida. Então, às vezes, a pessoa não tem o hábito de ler, mas ela frequentando um evento literário e ouvindo, é como se ela estivesse lendo. Então, eu acho que tudo depende da questão do estímulo. Sempre tem um livro, igual você trouxe isso pra gente, sempre tem um livro que marca a vida de alguém. E é necessário, Roberto, que a tecnologia não vai substituir isso. Com certeza. Então a gente precisa conversar com essas pessoas daqui e proporcionar esse momento a elas. Muito bem, então o programa tem esse caráter, né? Valorizar as potências, olha só, ou então descobrir a potência que você tem, né? Esse talento que está enrustido aí que nós precisamos soltar para fora, né? E a gente dá oportunidade para isso. E aqueles que já são talentosos, que trabalham, atuam, também vai ter espaço para isso aqui no programa Arte na Quebrada. Vamos falar do seu livro agora? Vamos? Vamos. Então, conta um pouco do seu livro, através da editora Alquimia, como que você está trabalhando ele e tudo mais. Vamos mostrar aqui o livro que o Cristiano escreveu, não é? Fala um pouquinho dele, Cristiano. Então, esse livro, ele já está marcando, né? Porque ele é feito pela editora Alquimia. E assim, Roberto, Viver Dói. O título, ele já traz um pouquinho de uma angústia, né? Porque a vida é dolorosa. E o livro Viver Dói, ela é uma narrativa que vai contar a vida de Valdir da Silva. E eu coloco nesse livro que ele não tem nome e nenhum biotipo para ser protagonista de livro. Porque Valdir da Silva é um nome comum, mas não é um nome comum dentro da literatura para ser protagonista de livro. E ele é uma pessoa que... Ele é um rapaz que não foi alfabetizado, então ele não sabe ler e escrever. Ele tem 28 anos, é pobre... E ele mora com a sua mãe é acamada, então ele faz os cuidados da sua mãe. E ele trabalha coletando material reciclável. E então, o livro, ele tem uma perspectiva em cima do Valdir da Silva. Ele fala muito sobre o Valdir. E o Valdir mostra essa angústia de estar vivo. E ele, por pegar material reciclável, por revirar lixo, por não ter dinheiro, não ser tão vaidoso, não ter boas roupas. Então ele é rejeitado, ele é invisível, ele pertence a um público invisível. E vai decorrendo através da história até o momento que ele acaba se tornar uma pessoa em situação de rua, Roberto. E nessa pandemia a gente viu, né, escancarou principalmente a desigualdade social e o aumento de pessoas que passaram a morar na rua. E não dá pra gente aceitar isso, Roberto. Não dá pra gente ver essa situação e pensar que é normal, naturalizar uma pessoa como eu, como você, morando na rua. Hoje a gente
vê que o tempo em São Paulo chove bastante, faz frio, a gente vê que é muito difícil para uma pessoa que já trabalha e tem um salário mínimo para poder ter uma alimentação saudável, uma alimentação adequada. Imagina para quem está na rua, que vive da esmola, da doação do outro. Então o livro ele vem muito para isso, para tocar na ferida, porque, Roberto, a gente... Tenho certeza que quem está nos ouvindo, tenho certeza que você, da mesma forma que eu, que quando a gente vai no centro de São Paulo, nem precisa ir tão longe, que aqui no Jardim Ângela já tem pessoas em situação de rua. Mas quando a gente vê, aquilo traz uma angústia, causa um sentimento de até uma limitação pra gente, porque às vezes a gente gostaria de ajudar, mas não tem como. Enfim, é triste você ver um irmão seu, né, uma pessoa dormindo na rua num papelão. E assim, o livro é justamente para isso. E o livro ele tem um caráter social, Roberto. Então, por meio das vendas, uma porcentagem será destinada para ações sociais com pessoas em situação de rua. Então, você que estiver adquirindo o livro, que está a R$30, saiba que você estará ajudando diretamente numa ação, seja para comprar um chinelo, ou uma roupa, doação de roupa, ou até mesmo a alimentação para uma pessoa em situação de rua. Muito bem, então, tá aí, não é? Programa Arte na Quebrada, mostrando aí Cristiano Augusto apresentando o seu livro. Você já teve um livro anterior, não é, Cristiano? Conta pra gente um pouquinho do livro anterior. Exatamente, Roberto. Em 2018 eu publiquei o Flores para Inês. Ele é um romance que acontece aqui no Jardim Ângela. Eu trabalhei durante 3 anos e 8 meses na assistência social e eu aprendi muito. É uma bagagem que a faculdade da minha vida foi isso, de trabalhar na assistência social. E ela me trouxe esse olhar, uma sensibilidade maior. E o Flores para Inês é justamente isso. Não é só um romance romântico de um casal que se apaixona e que talvez, que sim ou não, vai viver felizes para sempre. Mas ele é um livro para poder mostrar, para novamente poder fazer utilizar a literatura como uma ferramenta de denúncia social. Então ele vai mostrar o público que tem no Jardim Ângela, que seja mulheres em situação de violência doméstica, que seja o alto índice de pessoas em situação de alcoolismo, né, o uso abusivo de bebida alcoólica, a questão de evasão escolar, que também é muito presente aqui no distrito do Jardim Ângela, né, jovens que acabam abandonando os estudos. E assim, o livro ele tem esse propósito, para que a pessoa entenda um pouco melhor como que eu fiz, né, para mostrar esse público. Criei 6 personagens e esses personagens eles vão participar de uma pesquisa social que é feita dentro da Santos Mártires, lugar onde eu trabalhei, um lugar muito importante aqui no Jardim Ângela. Então, através dessa pesquisa social, são designadas tarefas para cada participante desses 6 jovens, e é através dessas tarefas que ele vai contar. Então, um vai participar de uma reunião de AA e nessa reunião a pessoa vai ver o porquê que a pessoa se encontra nessa dependência do álcool. Outro vai entrevistar mulheres em situação de violência doméstica, por que estão nessa situação e muitas vezes não conseguem sair dessa situação. Né? Porque, Roberto, acho que a gente, eu falo o ser humano, né? Que a gente tem um defeito muito grande de julgar o outro e a gente não entender a situação e não ter até mesmo uma empatia, de se colocar no lugar do outro e entender a dor do outro. E aqui na periferia, não só o Jardim Ângela, né? O livro acontece no Jardim Ângela, mas serve para a periferia de uma forma ampla, para poder mostrar que é uma soma de fatores. Então, a pessoa ela já se encontra no sentido da desigualdade social, ela já não tem dinheiro para poder se manter, então ela sobrevive e por conta dessa situação que acarretam tantas outras, como o adoecimento emocional. Então a gente vê que muitas pessoas se encontram em um quadro depressivo, né, de uma angústia, o alcoolismo, o uso de drogas. Então a assistência social me ensinou muito disso, da gente ter um olhar para essas pessoas para entender a trajetória de vida delas. E o Flores para Inês conta isso. Muito bem, Cristiano. Então o programa aqui eu já vi que já começa embalado aí, não é? Esse livro que você começou, não é? Contando aqui pra gente um pouquinho dele e que em outros momentos você vai falar um pouco mais. Agora, hoje nós estamos trabalhando mesmo este livro aqui, que é Viver Dói. Agora, como é que faz para adquirir esse livro? Tem um telefone de contato? Qual é a forma que a gente possa estar divulgando aqui para quem está assistindo a gente, não é? E para todos os demais que vão aí conhecer, não é, o nosso programa e também tudo o que você está propondo aqui
em termos não só da questão do livro, mas também na questão de trazer todas as pessoas invisíveis aqui do nosso território, para que ela possa mostrar o seu talento, a sua cultura, a sua arte, a literatura de uma forma geral, música e tudo mais. Então fala pra gente como adquirir o livro. Então, Roberto, como houve a primeira publicação, eu estou num processo que a editora haverá um site que as pessoas poderão adquirir por meio do site. Ainda não está funcionando esse site, estou no processo de criação. Tem o Instagram, que é a Editora Alquimia, que a pessoa pode procurar lá e vai encontrar. E lá a pessoa encontra o meu WhatsApp, que está sendo assim, né? Dependendo de onde que ela está, eu envio pelo correio. Então ele está R$ 30 e mais o preço do frete para quem for adquirir. E então agora está encontrando dessa maneira. Só que eu já estou em conversa com algumas livrarias. Então o livro, ele, a partir de um próximo momento, do próximo mês, ele estará disponível em livrarias, em plataformas digitais. Então, através de site e de outras plataformas, de outros canais de venda. Só uma coisa, Roberto, que eu não posso esquecer de frisar também. Eu estou participando de um projeto de empreendedorismo dentro do Instituto Semear, que é o Pontapé Empreendedor. E nesse projeto são 1.000 pessoas inscritas, 1.000 projetos inscritos, e o meu projeto inscrito está sendo a elaboração de um aplicativo para a formação de escritores. Será um aplicativo gratuito, que é justamente para poder ter um conteúdo que informe esses novos escritores iniciantes, para que eles saibam como funciona o mercado editorial e como concretizar, como realizar o sonho de uma publicação de livro. Então, para a pessoa entender, agora, nesse momento de atuação, temos a Editora Alquimia, que já está funcionando, então a pessoa pode enviar o original, a obra dela, o projeto dela, para que se tenha uma publicação. Estamos aqui com a Arte na Quebrada, que também será um programa com o objetivo de divulgar artistas, coletivos, eventos que acontecerão aqui, principalmente, né, depois que passar essa pandemia. Eu tenho certeza que retornarão com toda a força. E haverá esse aplicativo para a formação de escritores com esse caráter formativo e informativo, para que a pessoa saiba como publicar um livro. Então, estamos trabalhando, Roberto. A gente está nesse momento trabalhando, mas porque a gente acredita na transformação. Eu aprendi, sempre falo com o professor Antônio Leles, que ele é meu grande ídolo, que ele fala que a arte é transformadora e ela é libertadora. Então, acho que a gente, através do programa aqui, através da Editora Alquimia, através desse aplicativo, a gente vai transformar muitas vidas. Muito bem, é o programa Arte na Quebrada, Rádio TV Mister Web, ficando por aqui. A gente gostaria de agradecer aí também ao Cristiano por ter aceitado esse convite, né? E lembrá-lo que você será procurado, você da Quebrada, né? Da nossa cidade de São Paulo. Poderá também entrar em contato com a gente aqui através da Rádio TV Mister Web. É muito fácil, você vai lá no Google, coloca lá Rádio TV Mister Web, você vai ter todos os contatos, né, nosso lá. É só entrar lá e mandar o seu recado e a gente entra em contato com você, tá certo? Então, Cristiano, quero te agradecer e certamente aí no próximo programa você vai trazer mais convidados aqui. É isso, não é? Exatamente, Roberto. Só para poder finalizar, dizendo que eu estou muito contente com essa nova etapa, agradecer principalmente a você, que está sendo fundamental nesse processo, e que o programa está sendo estreado e que haverá novos convidados, novos artistas, e que tem tudo para dar certo e vai ser um sucesso. Beleza, ficamos por aqui, Rádio TV Mister Web com você, programa Arte na Quebrada. Tchau, 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 Cristiano, até mais. Tchau, até mais. Rádio Mister. Rádio Mister. Rádio Mister.